Você está assistindo ao Morning Show. Logo após, acompanhe o programa Entre Linhas. Ao vivo, nesta manhã de segunda-feira, com o quadro Café Comissão. Nós já temos aqui também a Adriana Oliveira. Ela vai contar como foi o resgate, porque ela chegou também a estar afastada. Bem-vinda, bom dia. Bom dia, pastor. Hoje é uma soldado do resgate. Sim, senhor. Mais um dia precisou ser resgatada. Precisei, pastor. Eu fui obreira na minha adolescência e com o passar do tempo eu já não era mais como no início. E conforme as situações foram acontecendo, com a separação dos meus pais, eu decidi sair. Eu não comentei nada com ninguém, eu não pedi ajuda para ninguém, porque eu achei até uma injustiça de Deus. Eu era obreiro, os meus pais eram obreiros, e com as situações, com a separação deles, eu peguei o meu uniforme, guardei dentro de um saco e decidi que eu não queria mais aquilo para mim, eu não queria mais aquela vida. Agora, seus pais se divorciaram por quê? Foi uma profecia de Deus? O pastor chegou e falou, olha, Deus me mostrou que é para vocês se divorciarem? Ou lendo a Bíblia, seu pai leu uma palavra, Deus mandando ele se separar da sua mãe? Como é que veio a mágoa de Deus? Em nenhum momento, pastor. Foram situações, erros conjuntos dos dois, mas que por falta de maturidade, de entendimento, eu precisava culpar alguém. Então, o escolhido daquela hora era Deus. Então, o culpado era a testemunha da separação. Pronto. Né? Porque Deus é a testemunha. Quando a pessoa se casa, ele é a fiel testemunha. É o que está lá em Malaquias. Sim. Por isso que a gente está falando a respeito do resgate também do livro de Joel. Por quê? Porque antes da pessoa sair da igreja, ela já se separou de Deus há muito tempo. Então muitos estão culpando a Deus. Porque Deus não fez nada, Deus poderia ter feito. Mas se for hoje, com a sua maturidade, avaliar, com certeza os seus pais já não vinham bem com Deus. Com certeza. A família estava fazendo muito, mas já não estava sendo quem precisava ser. A gente era isso, a gente fazia, mas a gente não era. Eu fazia muito, eu passava o dia na igreja, mas eu não era. Eu fazia. E quando eu me afastei, o primeiro pensamento foi assim, agora eu vou viver a minha vida da maneira que eu quiser, sem dar satisfação para ninguém. Aí encontrou a felicidade, porque a pessoa que pensa, eu vou fazer só o que eu quero, então ela vai ser feliz. Vou ser feliz. Falei, agora sensação de liberdade, né? Sim, como se servir a Deus fosse escravidão. Eu não tenho que dar satisfação para ninguém e o tempo foi passando. No começo foi muito bom. Foi gostoso, eu aproveitava, eu saía, eu tinha as amizades que eu queria, só que depois a conta veio chegando. Eu fui me envolvendo, como eu já não tinha uma referência de casamento, eu olhava o casamento dos meus pais, eu falava assim, casamento é sinônimo de sofrimento, então eu não quero isso para mim. Eu passei a me envolver com homens casados. Uau. Porque eu falava assim, eu não quero esse problema para mim. Quem tem problema é elas. Eu não quero esse problema. Quando eu ouvia a palavra, vou me separar, aí eu já cortava. Eu falava, olha, eu não quero causar problema para ninguém. Conscientemente. Você se envolvia com homens casados. Eu me envolvia com homens casados. Porque eu falava assim, eu não vou ter problema. Elas vão ter problema, eu não. Então, assim eu fui vivendo, me afundando em bebida, cada vez mais com bebida, até que eu entrei em um relacionamento. Fui morar junto com uma pessoa e as coisas foram só piorando porque eu tinha problema com bebida, ele também. Meu Deus. Então, era dois infelizes que resolveu se juntar achando que ia dar certo e foi pior ainda. Então, eu falava assim, não vai dar certo. Eu já via que aquele casamento não ia dar certo. Então, para mim ser feliz, eu já sei o que eu vou fazer. Eu preciso de um filho. Eu tenho que ter um filho. Se eu tiver um filho, os meus problemas estão resolvidos. Eu vou ser feliz. Foi quando eu engravidei da minha filha. E as coisas pioraram mais ainda, porque tinha muita agressão verbal. A gente só não tinha agressão física porque eu enfrentava. Mas eu enfrentava com muito medo, porque eu sabia que se ele viesse para cima de mim, acabava a Adriana. E quando a gente se separou, eu me afundei cada vez mais. Durou quanto tempo?
O meu casamento durou em torno de 2 anos. Eu me separei, a minha filha... Nesses 2 anos teve uma filha? Eu tive uma filha. Quando eu me separei, ela tinha 1 ano e 3 meses. E você estava com quantos anos? Eu estava com 23 anos. Então, com 23 anos, a jovem que foi viver do jeito que ela quis, foi fazer tudo o que ela sentia vontade, se viu separada com uma criança sozinha. É o que o Bispo Renato falava ontem aqui no Templo de Salomão, sobre a planta que tem que colocar uma estaca do lado dela para ela não se entortar. Essa estaca é a palavra de Deus. Enquanto a pessoa está na palavra de Deus, a vida dela é reta. A vida dela, talvez não conforme ela quer, do jeito que ela sonha, mas é reta. Quando ela sai da palavra de Deus, aí começa os caminhos tortuosos. Imagina uma garota com 23 anos, com um bebê para criar, sem rumo na vida. Eu voltei para casa da minha mãe destruída. Tanto que eu falava assim, o que é a Adriana hoje? A Adriana hoje, ela se resume em 5 sacos de lixo, que foi assim que eu voltei com as minhas coisas, e com uma criança no colo. Eu não via mais sentido. E eu passei a fazer da minha filha o meu Deus. A minha filha, ela tinha se tornado, a partir daquele momento, meu Deus. Eu não imaginava a minha vida sem ela. Tanto que eu, desde que ela nasceu, eu me apeguei tanto a ela, a ideia dela me fazer feliz, que às vezes eu colocava ela para dormir e eu sentava e eu começava a chorar, porque eu falava assim, ela está crescendo, ela vai crescer, ela vai ter a vida dela, ela vai me abandonar, e o que vai ser de mim? Eu vou viver como? Eu vou viver sozinha. A minha filha, ela tinha se tornado meu Deus. Meu Deus. E eu fui cada vez mais bebendo, ela crescendo, e eu não tinha um rumo. Às vezes eu recebia convites, eu me lembrava da igreja, tanto que o meu uniforme, ele ficou esse tempo todo comigo guardado. Às vezes eu tirava ele do saco com a desculpa assim eu vou olhar se ele está amarelando para me lavar. Eu forrava ele na cama e eu ficava olhando. Ali eu admirava, eu alisava, eu sentia muita saudade. Mas era uma voz constante para você não tem mais jeito. Deus, ele não te ouve. Olha o que você fez da sua vida. Como que Deus, ele vai te ouvir? Aí eu guardava ele e enfiava de novo no guarda-roupa e ficava nessa. Deus, ele não vai olhar para mim. Agora, analisando hoje, Adriana, depois que você retornou, lá na sua adolescência, com a separação dos seus pais, foi apenas uma desculpa? Já existia dentro de você algo que você percebeu? Foi apenas uma desculpa que eu encontrei para sair? Sim, senhora. Hoje eu olho para trás e eu vejo que naquela época eu era convencida de que eu era de Deus. Eu me convenci. Eu sou de Deus, eu me convenci de que eu tenho o Espírito Santo, porque eu não suportei os momentos difíceis. Uhum. O mundo, ele já brilhava para mim, ele já tinha aquele brilho, eu só não tinha coragem. Porque eu via todo mundo ali, então eu não tinha coragem. Quando tudo aconteceu, foi a oportunidade de falar assim, é agora ou nunca. É porque os seus pais ainda eram, vamos dizer assim, a cerca que te separava de ir para o mundo. Sim. Ao se divorciarem, você pensou, agora eu não tenho que dar satisfação mais, eles não têm moral para falar comigo. Sim. Né? A pessoa, ela acha que o erro dos outros justifica o erro dela. O pastor Guedes e o pastor Fábio estão conectados, presidente prudente de São José do Rio Preto, e muitos são hoje os que estão na igreja, Guedes, só porque ainda tem um pai, uma mãe, tem alguém que ainda cobra dele um mínimo de presença na casa de Deus, o relacionamento com Deus, mas essa pessoa, ela não tem uma fé autossustentável, ela não tem uma fé autônoma, ela é uma fé dependente. E qualquer episódio que aconteça na vida dela será suficiente para a vida dela se desabar. Bom dia, pastor Paulo, bom dia, pastor José e todos que nos acompanham. Isso tem acontecido recorrente, pessoas que ainda não foram reveladas sobre Deus, a fé, a salvação, a sua alma, e aí ela fica apoiada em coisas, em questões, em situações que acontecem diante de um meio onde tem pessoas
pessoas, tem ofensas. O Senhor Jesus, ele diz que nós teríamos questões, ofensas, por isso que nós temos que perdoar os nossos ofensores. Nós temos que seguir o que ele nos ensina, pastor Valdo, que ele veio não para condenar o mundo, mas para salvar a alma. Por isso que a pessoa tem que ter um relacionamento com Deus. Ontem mesmo a gente fazia uma visita a um senhor que foi obreiro há 18 anos lá atrás, e ele lembrando dos momentos gloriosos que ele teve com a fé, momentos de milagres, de poder, só que um dia, por causa de uma ofensa, por causa de uma questão sagrada, ele deixou entrar dentro do coração dele e foi o suficiente para ele sair da igreja. Por isso mesmo que o Grupo Resgate tem essa missão de ir buscar, de falar para a pessoa que ela precisa salvar a alma dela. É muito mais do que fazermos situações na igreja, a obra da igreja, a gente precisa salvar a nossa alma. Aí sim, o fazer na igreja será de grande valia. Por isso que nós temos aqui esse trabalho na Catedral em São José do Rio Preto e em todas as igrejas que aqui, como igreja mãe, vai orientando. A gente recebe o endereço de pessoas, contato de pessoas, e a gente vai em busca dessas pessoas. E o nosso endereço aqui é na Rua General Micélio, 4.440. Se essa pessoa nos ouve, que da área de São José do Rio Preto, ou cidades circunvizinhas, ela pode entrar em contato com o número do resgate e certamente vai chegar até nós, ou o soldado do resgate, para ir em busca dessa alma que está perdida. Porque, inclusive, está escrito também que o Filho do Homem veio para resgatar os perdidos, e é esse o nosso propósito. E o que diz aqui no Salmo 119, versículo 109, a minha alma está de contínuo nas minhas mãos, todavia não me esqueço da tua lei. A senhora pensou, vou viver do meu jeito, mas esqueceu da lei. Completamente. Foi viver segundo os seus desejos. Sim, senhor, completamente. E trabalhando em um lugar, a gente estava conversando, uma amiga e um colega, ele olhou pra gente, ele falou assim, vocês me desculpam o que eu vou falar, vocês são bonitas, mas hoje em dia, o que um homem quer com uma mulher que é jovem, que é bonita e que tem filho? Ele não quer nada sério. Vocês só servem para ser usada. Então, na hora, a gente se olhou, a gente deu risada, ficamos sem graça, levamos na esportiva, mas eu guardei aquilo. Então, eu falei assim, já que é para ser usada, então agora quem vai usar realmente vai ser eu. Então, eu que já me envolvia com homens casados, eu passei a me envolver mais ainda e eu comecei a cobrar por aquilo. Eu falei, já que é para ser usada, já que eu não tenho valor, eu não presto para nada, então agora vai ser assim. E um desejo de morte constante eu tinha, porque eu não via sentido. Eu não via mais sentido em viver. Eu olhava para minha filha e eu não via mais sentido na minha vida, na minha filha. Então eu ficava assim, a única solução para mim é morrer, é a morte. Então eu ia calculando formas de tirar a minha vida. Quando eu falava assim, é hoje, eu me lembrava das pregações dos pastores quando eles falavam sobre o suicídio. Quer dizer, a sua filha também já não era mais suficiente para frear a sua destruição. Não era. Porque exatamente a pessoa, ela cria motivos para viver, para levantar da cama. Não, eu faço isso pelos meus filhos, faço isso pelos meus estudos, eu faço isso pela minha felicidade. Então a gente viu essa semana, por exemplo, a tragédia aqui em Limeira, Limeira ou Piracicaba, agora não lembro. Limeira, a moça que foi pular da ponte no bug jump, mas a corda não estava amarrada. Que tragédia, né? Quer dizer, buscando adrenalina, buscando a sensação de eu posso. Nada contra quem pratica, mas aí entra a distração. Ninguém se atentou para o fato de que ela não estava devidamente assegurada.
Então as pessoas estão em busca de adrenalina, estão buscando o que a sua alma pede. Nós nunca tivemos uma geração tão ávida por atender os desejos do seu coração, mas não estão apegados à palavra de Deus, à lei de Deus. E claro, na escuridão, a senhora só foi se distanciando ainda mais da felicidade. O mal, ele trabalha com distração. Ele trabalha com distração. Nunca houve no mundo, creio, olhando a história, eu gosto muito de ver o passado, de ver a história do passado, mas nunca houve no mundo uma época que nós tivéssemos tanta distração quanto nos dias atuais. Eu me lembro que na minha época, para eu assistir televisão, eu tinha que correr e ir lá assistir televisão. Hoje não precisa. Hoje tem tudo aqui, ó. Tem tudo aqui. Aqui tem notícia, aqui tem canais, aqui tem televisão, aqui tem tudo. Aqui tem distração. E o senhor vê, a tragédia que o senhor acabou de falar foi distração. Os funcionários distraídos, a moça distraída, o namorado que estava ali distraído, as colegas que estavam ali distraídas. Ninguém prestou atenção que não estava presa a corda para ela saltar. Distração. Mas tinha alguém atento filmando. Tinha alguém atento querendo registrar aquele momento. Então a gente está vivendo o momento em que as pessoas estão caminhando de maneira inconsciente para a própria destruição. É como o boi que vai para o matadouro. Ele já está naquele corredor que não tem como ele voltar mais. A única maneira é a pessoa se voltar para Deus, é olhar para o alto. Você agora vendia o seu corpo em troca de dinheiro. Sim, senhor. Eu passei a vender o meu corpo. E eu não falava para ninguém, os meus pensamentos, a minha angústia, eu não falava para ninguém. Quem olhava para mim falava assim: Adriana é feliz? Frequenta lugares legais, tem amigos, conhece pessoas até que famosas. Eu trabalhava em lugares onde pessoas famosas frequentavam. Então, quem olhava para mim falava assim: ela é muito feliz. Ele postava que estava lá no prostíbulo, não? Imagina, pastor. O famoso está lá. O famoso está lá bebendo, pagando prostituta. Isso aí ele não conta. Né? Essa vida ambígua aí de fama e destruição. E por isso, Guedes, a gente vê hoje tantos servos, tantos membros, tantas pessoas saindo da igreja porque estão em busca do desejo do seu coração. Ela acha que no mundo as pessoas são mais felizes que ela que está dentro da igreja. A Adriana, pastor Valber, ela teve a oportunidade de retornar, mas a gente conheceu pessoas que não tivemos tempo suficiente para resgatar o corpo dela. A alma foi salva. Eu me recordo agora de uma pessoa que fazia parte do grupo de evangelização que foi para o mundo, foi viver assim como ela viveu. E contraiu uma doença venérea e teve que fazer o tratamento, só que o tratamento não conseguiu ali suprir, manter o corpo dela em vida. Mas, graças a Deus, o resgate chegou lá. E é isso que essa pessoa tem que entender. Se ela se deixar enganar por esse mundo, as consequências que esse mundo vão trazer para ela são consequências muitas vezes irreversíveis. Se ela tiver oportunidade de se entregar ao Senhor Jesus, amém, mas nós não queremos isso. Nós queremos o melhor. Queremos que essa pessoa venha viver bem, que ela venha ter paz, que ela venha servir a Deus tanto nessa vida, porque a eternidade começa aqui, e, consequentemente, na eternidade junto com Deus. Conforme a gente sabe bem, o texto sagrado diz que esse mundo passa, a sua concupiscência passa, os prazeres, os desejos passam, a soberba dessa vida passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. É isso que Deus quer, que essa pessoa que nos acompanha, de onde quer que ela esteja nos assistindo, ouvindo, ela venha voltar, ela venha se firmar com Deus, ela venha se entregar à vontade de Deus e certamente ela vai ver o mesmo resultado
que Joel estava alertando o povo, olha, se vocês se voltarem, Deus vai fazer com que tudo isso venha mudar. Assim como Joel alertou o povo, Malaquias, posteriormente, é isso que Deus quer, derramar sobre a vida dela bênçãos nessa vida, guardando, protegendo, guardando a família e, consequentemente, na eternidade junto com Deus, certamente, pastor Valmor. E segunda-feira é o Dia Mundial da Ressaca, né? A ressaca moral, ressaca física. Então você que acompanha o Morning Show nessa manhã, você inventou uma desculpa qualquer, faltou trabalho, você está aí agora acompanhando essa programação não por casualidade. O telefone do resgate é o 11 23 92 6892. Você pode agora pedir ajuda aí em São José do Rio Preto e em cada Igreja Universal do Reino de Deus há o grupo do resgate. Você disse o endereço, é Rua General Glicério? 4.440 na Redentora. Então quem vive aí na região de São José do Rio Preto pode procurar o pastor Guedes. Muito obrigado, pastor, pela sua presença. Obrigado, pastor Val. Obrigado a todos. A essas alturas, Adriana, depois de um programa, depois de um final de semana com famosos, anônimos, como é que você chegava em casa e dava um beijinho na filha? Eu tinha nojo de mim. Eu tinha muito nojo de mim. Eu tinha raiva de mim. Porque eu olhava para ela e eu ficava assim, o que vai ser? Até quando vai ser? Eu só queria ser feliz. Eu só queria poder ser feliz e dar uma vida para ela, mas eu tinha muito nojo. Só que eu não via uma saída. Eu não via. Eu não via saída para mim, uma chance para mim. Porque quem eu achava que poderia me ouvir, eu falava assim, ele nunca mais ele vai olhar para mim. Deus, ele nunca mais. Porque eu estava ali no meio. Eu era obreira. Olha tudo que eu fiz. Eu dei as costas para ele. Olha a vida que eu estava levando. Eu mereço qualquer coisa ruim, menos ser ouvida por ele. E mudando de trabalho, mudei, eu estava ouvindo a rádio. Às vezes, quando eu falava assim, eu preciso ter um pouco de paz, eu tirava o fone escondido, eu colocava no meu celular e eu ficava escutando a rádio. Eu escutava sempre no horário da programação da Dona Viviane. Então ali era aqueles minutos do dia que eu ficava assim, eu tenho um pouquinho de paz. As tardes musicais. Era as tardes. E nesse dia eu mudei o horário. E eu coloquei na hora que estava passando o Bispo Macedo. Eu não sabia o horário. E ele estava fazendo a transmissão e teve uma hora que ele falou assim, você pode ter uma vida miserável. Você pode se achar a pior pessoa, você pode ser uma prostituta, mas se você crer, a sua vida ela vai mudar. E eu tinha uma colega que nesse mesmo local onde o rapaz me falou aquelas palavras, essa moça que ela era evangelista, ela começou a trabalhar, a gente conversando, ela me fazia muitos convites e eu sempre me esquivava. Eu mandei uma mensagem. Ela sabia que você era afastada? Ela sabia de tudo. Ela sempre falava para mim, volta para Jesus. E eu, não, ele não vai olhar para mim. Volta para Jesus, Adriana. E eu, não. Eu ia me esquivando. E eu mandei uma mensagem para ela e eu falei assim, eu queria fazer uma oferta. Você leva para mim? Você entrega? E ela falou, olha, você quer fazer? Tudo bem, só que eu não vou entregar nada. Quem vai entregar é você. Eu levo você na igreja. Eu não posso entrar na igreja. Como que eu vou entrar na igreja? Ela deu risada. Ela, Adriana, para de ser boba. Eu vou levar você. Se você quiser fazer, eu é que vou te levar. É você que vai fazer. E naquele dia que ela me levou na igreja, eu entrei com tanta vergonha. Eu entrei chorando dentro da igreja, porque eu falava assim, eu não devia estar aqui. Eu tinha muita vergonha. Era como se todo mundo soubesse quem eu era. Ninguém nunca tinha me visto ali. Mas havia quanto tempo de afastada já? Em torno de 10 anos. 10 anos. Em torno de 10 anos, entendeu? Nunca ninguém ali tinha me visto. Mas eu sabia. Nem o pastor estava lá mais. Não tinha nem ideia, eu já nem me lembrava, porque foi ali foi na Promotor. Então eu não conhecia ninguém e ali eu comecei a voltar. Só que foi muito difícil, porque quando eu voltei, a minha filha, que eu já não via sentido na vida, eu trouxe ela para aquele lugar de Deus.
Então, é onde começaram os meus conflitos. Eu comecei a participar das reuniões, mas dentro de mim, enquanto a reunião acontecia, eu debatia com o que o pastor falava e eu debatia com Deus. Quando o pastor ele falava assim, você precisa amar a Deus acima de todas as coisas, eu falava assim, olha, eu te amo, mas acima da minha filha não, porque eu não te vejo, eu não te sinto. Como que eu vou te amar acima da minha filha, de quem eu tô vendo, de quem eu tô sentindo? Isso é impossível. Então, eu voltei e para mim era assim, existia um problema entre eu e Deus. Eu tinha que fazer a minha parte e ele tinha que fazer a parte dele. A minha parte era voltar. Eu voltei. Então, Deus ele precisava resolver o resto. Ele precisava resolver as minhas dores, ele precisava resolver. Porque eu já tinha voltado, então agora era com ele. Mas ainda você estava no controle. Eu você estava no controle. Não tinha depositado a sua vida nas mãos dele. Quando é que houve de fato a entrega? Quando eu cheguei em casa, eu estava lendo a Bíblia e eu ficava assim, como que se ama a Deus acima de tudo? Que amor é esse? Quando eu ouvia que Jesus me conhecia, que Deus... Como assim? Como que alguém me ama sabendo de tudo que eu fiz? E eu lendo a Bíblia, eu vi aquela passagem onde o Senhor Jesus ele fala que ele não pedia somente por aqueles, mas também pelos que um dia, através da palavra, iriam crer nele. Então ali para mim foi um choque, porque eu falei, ele sabia quem eu era, ele sabe quem eu sou, ele sabe tudo que eu fiz. E mesmo assim... Ele orou por mim, ele pediu por mim. Então, a partir daquele momento, eu falei, eu não quero mais viver desse jeito. Teve uma vigília e era na madrugada. Eu já estava muito cansada, porque eu tinha vindo do trabalho. E eu lembro que o pastor, ele falava assim, você pode estar cansado, se você quiser, você se senta, mas não deixa de buscar a Deus. Eu sentei, eu peguei a minha Bíblia, eu coloquei no colo e eu falei, Senhor Jesus... Eu estou segurando a Bíblia, mas eu queria que fosse muito pela fé as suas mãos. E eu vou te contar agora, senta aqui e me ouve, porque eu vou falar quem eu sou. E eu falei, olha, eu não presto. E eu te peço desculpa porque eu não acredito no Senhor como eu deveria. Eu não amo o Senhor como eu deveria. Eu não sei como que é amar o Senhor como eu deveria. Mas eu não quero mais viver essa vida. Se eu não tiver o teu espírito, eu vou estar dentro da igreja, mas eu vou ter prazo de validade. E eu não quero voltar a ser quem eu era. Se eu não te conhecer de verdade, se o Senhor não mudar dentro de mim, eu vou voltar, porque eu tenho duas escolhas. Ou eu sou tua filha, ou eu vou ser filha do diabo. Ou eu vou ser sua, ou eu vou ser desse mundo. E eu não quero mais ser quem eu era. Eu te entrego tudo e eu quero ser quem o Senhor quer que eu seja. E ali tudo mudou. Ali, eu posso falar que naquele dia eu conhecia Deus. Ali eu fui entender quando os pastores eles falavam assim, o Senhor Jesus ele te conhece melhor do que você mesmo. Ele está mais perto de você do que a sua roupa. Eu vi Deus, eu conhecia Deus de uma forma que nunca, até aquele momento, eu tinha conhecido. E aí a gente vê, né, que Deus só está à espera desta entrega. Deus só está à espera de você se voltar para Ele. Por isso Ele diz, voltai-vos para mim, que eu me voltarei para vós outros. É tempo de você voltar. É tempo de você se voltar para Deus. É tempo da igreja de Jesus estar mais voltada para a vontade dEle do que para suas próprias vontades. É tempo de nós, servos, perguntarmos a Deus o que Ele quer de nós. Por isso, a partir de amanhã, nós começaremos a oração das 22h30, eu vou colocar para você de casa o convite. Nós entraremos num período aí de volta para Deus, um período de nos humilharmos para sabermos a vontade de Deus. Acompanhe.